Alguns avisos para vocês, tá bom? Obrigado. Bom dia. Tudo bem com vocês? Me disseram que eu ficar aqui em cima por causa da filmagem mesmo. Eu posso ficar aqui embaixo. Você achar melhor Prefiro começar aqui embaixo. Beleza. Pessoal, primeiro prazer estar aqui com vocês. Parabenizar a Prefeitura de Sobral, a Secretaria de Educação por essa realização. Que bom seria se todas as prefeituras investissem em educação, como aqui em Sobral se investe. Segunda coisa, nós hoje vamos trabalhar o quarto assunto em geografia que mais tem caído na prova do Enem de 2009 até hoje. Por que a gente fala de 2009? Porque a partir de 2009 o Enem mudou para ser esse formato atual que ele é. O assunto que mais tem caído de 2009 para cá é geografia agrária, depois meio ambiente, depois geografia da população e o quarto assunto, urbanização. Nós vamos dividir esse nosso rápido encontro em 3 momentos. Em um primeiro momento nós vamos teorizar sobre urbanização, em um segundo momento nós vamos falar sobre os problemas urbanos, e no terceiro momento nós vamos tentar resolver algumas questões que eles têm, certo? Antes de começar qualquer coisa, eu preciso contar um segredo para vocês. E aí preste atenção. Quando o meu olhar cruzar com o seu, quando o meu olho cruzar com o seu, você já pode se sentir aprovado também. Certo? Por que eu estou falando isso? Para você manter os seus olhos fixos em mim. Porque se eu olhar para você e você não estiver olhando para mim, aí vai estar o oposto. Você já pode se sentir com mais um ano de estudo para entrar na faculdade que você sonha. Certo? Então, olhe nos meus olhos. Agora eu quero dizer uma coisa, eu sou difícil, certo? Eu fico olhando nos meus olhos assim, todo mundo não. Então, tem algumas pessoas, por exemplo, que eu já olhei e não estavam olhando para mim. Então, a partir de agora, esqueça o amiguinho do celular. Esqueça seu celular, esqueça tudo que lhe atrapalhar de se concentrar na aula. Vocês têm que ter a percepção de uma coisa. Existem milhões de candidatos espalhados pelo Brasil que nesse momento estão dormindo. Ou que nesse momento estão na praia, ou que nesse momento estão conversando. E vocês não são esses. E vocês estão fazendo exatamente o que precisa ser feito. Ou seja, a parte de vocês. Vocês vão fazer a parte de vocês, a Prefeitura de Sobral está fazendo a parte dela e eu vou fazer a minha parte. Então, tem tudo para dar certo. Quando vocês passarem, fizerem o SISU, entrarem na faculdade que vocês sempre sonharam, aí vocês vão mandar uma mensagem dizendo: professor, o que o senhor disse? O senhor olhou para mim, eu estudei, fiz a prova e entrei na faculdade que eu sempre sonhei. Tenho certeza que vários de vocês querem fazer geografia, assim como eu, né? Que é o curso mais difícil que tem para entrar na maior concorrência. Os outros cursos são mais fáceis, medicina, por exemplo, é super fácil, e por aí vai, certo? Então, a partir de agora a gente começa. Deixa eu só ver aqui se o... Está passando, muito bem. Queridos, olha só. Quando a gente fala de urbanização, existem 3 conceitos que a gente precisa logo aprender a diferenciar. São conceitos parecidos e que no momento da prova eles podem nos trazer uma certa confusão. Uma coisa é urbanização, outra coisa é crescimento urbano e outra coisa é desenvolvimento urbano. Vou repetir, certo? E se você quiser anotar, você já pode começar a anotar. Uma coisa é urbanização, vamos já dizer obviamente o que é cada coisa. Outra coisa é crescimento urbano e outra é desenvolvimento urbano. Como vocês estão vendo aqui na tela, urbanização é quando o número de pessoas vivendo nas cidades, este número é maior do que o número de pessoas vivendo na área rural. Urbanização é quando o número de habitantes da zona urbana é maior do que o número de habitantes da zona rural. Então, por exemplo, quando que o Brasil passou a ser considerado urbano?
quando o Brasil passou a ter mais pessoas nos seus ambientes urbanos do que nas suas zonas rurais. O que vocês, quando eram crianças, chamavam de cidade e campo, meio urbano e meio rural. Por exemplo, se eu perguntar a uma criança o que é êxodo rural, ela vai responder: é a saída do homem do campo para a cidade. Essa linguagemzinha infantil, você obviamente vai só adaptar para a sua linguagem. Êxodo rural é a saída da zona rural para a zona urbana. E aí basta você lembrar, por exemplo, do segundo livro da Bíblia, que é o Êxodo. O que é que o Êxodo narra? A saída do povo, né? Do Egito em busca da terra prometida. Então, sempre que tiver êxodo, tem a ver com saída, com migração. Se é êxodo rural, é a saída da zona rural para a zona urbana. Então, a gente já sabe o que é urbanização. O que é urbanização mesmo? É mais ou menos vocês sabem, não tem que não, mas vocês é quando o número de pessoas da área urbana é maior do que da zona ou da área rural. O que é crescimento urbano? Crescimento urbano é o crescimento da população da zona urbana. Crescimento urbano é um conceito quantitativo. Quanto mais pessoas viverem na zona urbana, maior será o crescimento urbano. Então, crescimento urbano é o crescimento do número de pessoas na zona urbana. Por exemplo, o Brasil, de 50 para cá, tem apresentado crescimento urbano? Sim. Obviamente que sim. Lá na década de 50, nós vamos já abrir com detalhes. O Brasil passou a ser um país urbano e de 50 para cá, o Brasil vem tendo um crescimento urbano. E por último, qual foi o terceiro conceito que eu disse que vocês precisavam saber? Desenvolvimento urbano. O que é o desenvolvimento urbano? É o desenvolvimento da infraestrutura urbana. Desenvolvimento urbano é o desenvolvimento da rede de transportes, da rede de educação, da rede de saúde, é a infraestrutura de uma cidade. Então, por exemplo, eu vim a Sobral a última vez faz uns 15 anos. 15 anos se passaram e eu estou aqui hoje novamente. Pelo pouco que eu andei na cidade, deu para perceber claramente que houve um intenso desenvolvimento urbano. Vocês que moram aqui talvez nem percebam a diferença que há, mas eu percebi claramente. Então, desenvolvimento urbano é o desenvolvimento da infraestrutura, certo? Queridos, olhando para o Brasil, a maior parte das nossas cidades tem desenvolvimento urbano? Sim ou não? Sabe por que você está com medo de responder? Porque você está pensando no conceito. Desenvolvimento urbano é o crescimento da infraestrutura. Desenvolvimento da infraestrutura. Sim, a maior parte tem tido. Mas a segunda pergunta é: a infraestrutura das cidades brasileiras é uma infraestrutura que satisfaz as necessidades da população? Não. Então entenda bem. Na hora da sua prova, dia 5 de novembro, 5 de novembro é o dia que você vai fazer a prova de Ciências Humanas. É o dia que vocês vão acertar mais ou menos 40 questões do caderno de Humanas. Certo? São 45, eu estou deixando vocês errarem em 5. Erram de História, por exemplo. Geografia, vocês não vão errar não. Certo? Quando vocês estiverem fazendo a prova de Ciências Humanas lá no dia 5, se houver uma questão na prova dizendo que o desenvolvimento urbano do Brasil é satisfatório, você vai marcar esse item como verdadeiro ou como falso? Como falso. Ou seja, você não vai pensar apenas na sua cidade. E esse é um detalhe importante. A gente não pode avaliar questões que falam do Brasil apenas a partir da nossa realidade. A gente tem que ter um olhar mais amplo. E olhando de maneira mais ampla, o que é que nós temos no Brasil? Nós não temos no Brasil um processo de desenvolvimento urbano. Nós temos no Brasil um processo de inchaço urbano.
E aí, meu querido, eu vou ir para o quadro. Posso ir? Pode. Posso, né? Você que manda em mim, viu? Quando você mandar, eu vou. Não, certo? você manda aí. Bom, Judés, como assim processo de inchaço urbano? Eu falei para vocês no início da aula que o Brasil apresentou e continua apresentando um processo de migração chamado êxodo rural. Só para ver se vocês realmente estão ouvindo o que eu estou dizendo, êxodo rural é o que mesmo? A saída do homem do campo para a cidade. Eu disse para vocês, não foi que as crianças falam assim? A saída do homem do campo para a cidade. De novo, o que é êxodo rural? É a migração da zona rural para a zona urbana. Professor, mas se eu disser a saída do homem do campo para a cidade, tá certo? Tá, mas se você for escreve a migração, né? Porque fica mais dentro da sua faixa etária. Queridos, já nós vamos ver, eu não vou antecipar não, mas existem razões para que as pessoas realizem o êxodo rural. Mas eu quero chegar no inchaço urbano. Essas pessoas vão realizar o êxodo rural e elas vão se dirigir para o ambiente urbano. Para o que vocês tão de maneira fortes chamam de cidade. Ao chegar na cidade, essas pessoas em geral, elas vão encontrar uma infraestrutura bacana? Não. Estou falando aqui não, porque aqui é tudo fantástico. Estou falando por aí. Ao chegar nas cidades, vão encontrar uma infraestrutura bacana? Não. E aí, queridos, esse ambiente urbano, ao invés de desenvolver-se, esse ambiente urbano vai apresentar um problema chamado inchaço urbano. E aí eu quero lhes fazer uma pergunta. Vamos imaginar o seguinte: você, rapaz ou moça que aqui está, decide entrar na academia. Que hoje em dia chama de treinar, né? Você decide treinar. Aí você, depois de um mês, você está super forte. Um mêsinho só. Tem alguma coisa errada, tem? Provavelmente tem alguma substância aí que você tomou, certo? Não deveria ter tomado. Aí eu pergunto, o seu corpo se desenvolveu ou o seu corpo inchou? Inchou. Eu tenho certeza que nenhum rapaz aqui fez isso. Calma, não precisa entregar ninguém não. Esse seu corpo inchado, mais cedo ou mais tarde, vai ou não vai trazer algum tipo de problema para você? Claro que não. Vai. É exatamente isso que acontece. Quando as cidades começam a ter crescimento urbano, e aí presta atenção no que eu estou falando, e aos que estão chegando agora sejam bem-vindos. Quando as cidades começam a ter crescimento urbano, ou seja, crescimento populacional, esse crescimento deveria ser acompanhado de desenvolvimento urbano. Só que, como vocês mesmos me disseram, não é. Ao invés de haver desenvolvimento, vai haver inchaço. Gilberto, o inchaço urbano vai provocar que tipos de problemas? Vocês é que vão me dizer. Uma cidade começa a inchar, encher demais. Quais são os problemas que ela vai começar a ter? Desemprego, problemas com segurança barra violência, saúde. Não vai ter saúde pública que seja razoável para todos, educação pública. Dependendo da cidade, vai haver favelização, que é o aumento do número de favelas. Enfim, nós vamos ter vários problemas. E por que é que eu estou começando a aula desta forma? Para que você entenda uma coisa. A teoria, o que é urbanização, o que é crescimento urbano e o que é desenvolvimento urbano, a teoria por si só, ela não será cobrada na prova. Mas você precisa entender a teoria para marcar o item certo quando ele estiver contextualizado. Porque, por exemplo, se lá na prova tiver escrito assim, ó, o desenvolvimento urbano das cidades brasileiras é um problema encontrado no Brasil. Isso é verdadeiro ou é falso? O desenvolvimento urbano, ele nunca vai ser problema, porque desenvolvimento urbano é o desenvolvimento da infraestrutura. Agora, se lá tiver
repito, o crescimento urbano das cidades brasileiras gera problemas de infraestrutura, parará. Entenderam a diferença? Sim. Então, você precisa entender esses conceitos que aqui estão, porque esses conceitos eles estarão contextualizados na prova. Todos vocês sabem, mas é minha obrigação alertá-los. A prova normalmente vai vir com um texto base, depois vai vir o comando da questão. Então, o texto base vai se ligar aos itens e o comando da questão é que vai lhe orientar. O que é que você precisa fazer bem na hora da prova? Entender bem o comando. Você não deve ir para os itens se você não souber o que a questão está lhe pedindo. Porque, como diz Gabriel Pensador em uma de suas músicas, quem não sabe para onde vai, nunca sabe se chegou. Certo? Então, se a questão está pedindo para você marcar alguma coisa sobre urbanização, você precisa ter clareza do que ou para onde a questão está levando. Até aqui tudo tranquilo? Sim? Sim, tudo tranquilo? Beleza. Então vamos seguir. Queridos, nós temos algumas aglomerações urbanas que são bem conceituais. Como eu disse para vocês no início da aula, a gente vai dividir a aula em 3 breves momentos. Um momento de conceitos, de teoria sobre urbanização. O segundo momento é o mais importante em falar dos problemas urbanos, por isso que aqui eu vou correr um pouco mais. E o terceiro momento é tentar resolver das 10 que vocês têm para cá, tentar resolver pelo menos meia questão. Certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala de metrópole, a gente escuta muito falar disso, né? A metrópole, não sei o quê, São Paulo, a maior metrópole do Brasil, Fortaleza, blá, blá, blá. O que é metrópole? O conceito diz o seguinte: são cidades centrais de áreas urbanas que assumem importante papel polarizador. Aí vamos pegar a física para nos ajudar. Na física, um polo tem qual função? Vou dar uma pista para vocês. Começa com A, termina com tração. Atração, exatamente. Certo? Ainda bem que vocês pegaram essa pista difícil. Estou sentindo que vai, viu? A mim vai. Então já estou vendo a chuva de aprovações aqui. Diga amém, diga amém. Amém. Glória a Deus. Bom, então, na física, um polo serve para atrair. O que é que uma metrópole faz? Ela atrai cidades que estão ao seu redor, atrai pessoas, atrai investimentos. Então, o que o que as pessoas de outras gerações chamavam de cidade grande, a gente chama de metrópole. Metrópoles são cidades que têm papel polarizador, ok? Se você quer copiar, não precisa copiar tudo não. Tem algumas coisas de vermelho que obviamente é para destacar. Metrópoles são cidades que possuem papel polarizador. Se a gente está falando de metrópole, é óbvio que o conceito que arrasta o anterior é região metropolitana. E vocês aqui de Sobral devem ter ouvido falar muito de região metropolitana nesses últimos meses, né? Sim. Porque Sobral passou a ter a terceira região metropolitana do estado do Ceará. Quais são as outras duas? A região metropolitana de Fortaleza, a famosa RMF, e a região metropolitana da onde? Lá no Cariri, sul do estado do Ceará, Juazeiro do Norte, onde eu também tenho o prazer de dar aula todas as semanas. Então, o que é região metropolitana? Região metropolitana, queridos, são grandes espaços urbanos formados por municípios que estão próximos e que possuem uma metrópole. Ou seja, que possuem uma cidade que tem papel polarizador. E aí eu vou fazer 2 perguntas bobas, bem bobinhas para vocês, certo? Região metropolitana de Fortaleza, quem é a cidade polarizadora? Obviamente Fortaleza. Essa pergunta aí foi boa só para ver se eu estou acordando. Região metropolitana do Cariri, qual é a principal cidade? Juazeiro do Norte. Aí, queridos, quando a gente chega bem aqui, ó, essa aqui é a de Fortaleza, certo? Ela foi ampliada
através de um projeto de deputado estadual chamado Lula Moraes, cuidado para não confundir com Luiz Inácio Lula da Silva, nada a ver, certo? Deus nos livre. Bom, aqui está a ampliação da região metropolitana de Fortaleza. Atualmente, essas cidades em vermelho, elas também fazem parte da região metropolitana de Fortaleza, projeto do deputado Lula Moraes. Aí aqui nós temos a região metropolitana do Cariri, que tem como destaque Juazeiro, mas eu estou correndo um pouquinho para chegar aqui, ó. Com 18 cidades, Sobral e municípios vizinhos formam a terceira região metropolitana do Ceará. Me responda uma coisa, para fazer parte da região metropolitana de Sobral, tem que estar colado em Sobral? Não. Qual foi a palavra que nós usamos? Próximo. Estar próximo é uma coisa, estar colado é outra coisa. Já nós vamos falar de municípios que colam um no outro, porque tem um conceito que fala disso. E aí, queridos, olhando agora para Sobral e sua região metropolitana, é essa aqui, ó. Vocês estão aqui, né? Opa, cadê? Deixa eu voltar. Vocês estão aqui, nós estamos aqui, e todos esses municípios, 18, segundo a reportagem, fazem parte da região metropolitana de Sobral. Tem alguém que está aqui que não é de Sobral? Tem a galera ali, certo? Então, existe alguém que está aqui que é dessa região, certo? Bom, queridos, quando uma metrópole cresce ao ponto da sua área urbana colar na área urbana de outra cidade, e aí entenda o que eu estou dizendo. Quando uma metrópole cresce ao ponto da sua área urbana colar na área urbana de uma outra cidade, nós vamos ter um nome para isso. Qual é o nome? Conurbação. O professor tem uma coisa a ver com aquele negócio de... Não, tem não, né? Nada a ver com Chico. É conurbação. Vem da palavra grega conurbium, que quer dizer ligação. Por exemplo, tenho certeza que vários de vocês que aqui estão assistiram aquele filmezinho Forbes, chamado Amor para Recordar. Sim. As meninas e vários rapazes já estão assim com um sorrisinho, certo? Para quem não lembra, passou 700 vezes na sessão da tarde só semana passada. Era um filmezinho que tem uma moça que tinha uma doença terminal. Isso. E ela tinha alguns sonhos. Mas tem sonho. O namoradinho dela começou a realizar sonho por sonho. E a gente lembrando agora, certo? E menina pensando, professor, eu vou fazer isso também. Passa não naquele é filme, certo? O namorado não vai fazer isso para você. Ó, um dos sonhos da menina é estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Estar em 2 locais ao mesmo tempo. Aí o que foi que o namoradinho dela fez? Pegou a mocinha, colocou dentro do focinha mesmo. Você pode colocar ela dentro do seu carro, da sua moto, da sua bicicleta, certo? Aí ele foi e levou a moça para o limite entre 2 estados. Se aquele rapaz do filme estudasse geografia, ele ia saber que não precisava ser o limite de 2 estados. Podia ser o limite de 2 cidades. Então, por exemplo, você, rapaz, que quer impressionar a sua namorada, o seu futuro namorado, você pode levar a sua namorada para cá, ó. De Sobral Alcântaras. Tem alguém de Alcântaras aqui? Tem? Não sei, tem rapaz lá atrás. Você pode levar a sua namorada para o limite de Sobral com Forquilha. Olha aí, tem gente se animando, certo? Não, meu filho? Não? Aí você vai chegar e vai dizer, desça, minha filha, da sua bicicleta, né? Você vai dizer, desça na garupa. O calor. Aí ela vai descer e você vai dizer, abre as pernas. Aí ela vai dizer, mas aqui? Aí você diz, conferi. Aí ela vai ficar assim. Aí você diz, abra mais um pouco. Aí você vai olhar no fundo dos olhos dela e vai dizer, pronto, você está em 2 locais ao mesmo tempo. Os olhos vão brilhar, mas você ainda vai dizer outra coisa. Mas aí você vai dizer, mas você sempre esteve em 2 locais ao mesmo tempo. Fora e dentro do meu coração. Aí quando os olhos brilharem, mais ainda você beijará intensamente, certo?
gostados gostaram. É para você entender que conurbação precisa necessariamente ter dois municípios vizinhos. Por exemplo, dá para fazer conurbação entre Sobral e Varjota? Dá não. Por que não dá? Porque não são colados. Só dá para ser conurbado se forem municípios vizinhos. Conurbação, portanto, municípios vizinhos. Região metropolitana, municípios próximos. Beleza? Tudo tranquilo? Bom, vamos para frente. Megalópole, queridos, normalmente o prefixo mega é usado para quê? Para se referir a algo grande, né? Os meus alunos, por exemplo, têm o hábito, não sei porquê, de dizer que eu pareço megamente. Essa risada de vocês é concordando, né? Não acredito nisso, não. Tem hora que eu estou mais longe, você parece que é maior, quando eu chego mais perto do maior, certo? Então, megamente, é porque eles sabem que eu sou um pouco inteligente, aí é falando disso, não é o tamanho da cabeça, certo? Então, megalópole, o que é polis? Polis é Cidade. Judéia, quer dizer que megalópole é uma cidade grande? Não. Megalópole é a junção de duas ou mais metrópoles. É uma área suburbanizada, formada pela junção de duas ou mais metrópoles. Por exemplo, quando vocês estavam fazendo, ou ainda estão fazendo ensino médio, todos vocês aqui não, né? Alguns já terminaram o ensino médio, né? Mas a grande maioria está fazendo. Provavelmente os professores de vocês falaram das megalópolis existentes nos Estados Unidos. Aí o seu professor, por exemplo, deve ter citado Chips, que é uma megalópole que tem Chicago numa ponta e Pittsburgh na outra. Seu professor, por exemplo, pode ter citado Boston numa ponta e Washington na outra. No Brasil, nós só temos uma megalópole. É a megalópole que está na região sudeste, tendo como principais cidades essas que vocês estão vendo. Aonde? Cadê? Não estão vendo, porque não tem. Essa que vocês veriam se eu tivesse colocado no mapa, formada pela junção de São Paulo e Rio de Janeiro através de uma rodovia chamada Via Dutra. Então, qual é a grande megalópole do Brasil, para usar um pleonasmo? É a junção de duas ou mais metrópoles. Quais são as duas? São Paulo e Rio de Janeiro. Alguns autores, não todos, chegam até a dizer que Belo Horizonte também faz parte dessa gigantesca área urbanizada, certo? Então, no Brasil só há uma megalópole. Gilberto, de Fortaleza para Sobral, nós temos uma megalópole? Não temos, certo? Só há uma megalópole no Brasil. Vamos para frente. Macrocefalia urbana. Queridos, muitas vezes na geografia, o termo já nos ajuda muito a entender o significado. O que é que significa macro? Macro, algo grande, né? Judéia, então peraí. Mega também é grande. Macro também é grande. Vou confundir. Não, vai não. Porque macrocefalia, queridos, é quando existe uma elevada concentração de habitantes em uma cidade apenas. Existe apenas uma grande cidade no país. Por exemplo, na Argentina, Buenos Aires. Não vou nem citar o exemplo africano porque é mais distante da gente. Vou citar um exemplo mais próximo. Todos nós aqui sabemos que Buenos Aires é a capital da Argentina. Se eu pedisse para vocês me dizerem outras cidades da Argentina, vocês provavelmente até me diriam. Mas, inegavelmente, quando a gente pensa na Argentina, se você pensar em cidade, a primeira e principal lembrança que vem à sua cabeça é Buenos Aires. Diferentemente do Brasil. O Brasil, por exemplo, você jamais vai dizer que o Brasil tem macrocefalia urbana. Judéia, o que é macrocefalia mesmo? É quando existe uma elevada concentração populacional, às vezes até de mais de 2 vezes, em uma cidade.
Judés, e o Brasil não tendo macrocefalia, o Brasil vai ter o quê? O Brasil vai ter bicefalia. Bi, todos nós sabemos, 2. Quais são as duas principais cidades do Brasil? Sobral. Quais são as duas principais cidades do Brasil? São Paulo e Rio de Janeiro. É inegável. Professor, eu gosto tanto de Curitiba, é porque você gosta. Professor, o meu sonho é morar em Porto Alegre. Cultive seus sonhos. Mas, inegavelmente, as duas principais cidades do Brasil são São Paulo e Rio de Janeiro. Tanto é que, por exemplo, as Olimpíadas e a Copa do Mundo foram onde? No Rio de Janeiro. Os principais investimentos econômicos no Brasil, em São Paulo. O ciclo do café, puxando um pouquinho para a história, São Paulo. A industrialização iniciada no Brasil lá com Getúlio Vargas, São Paulo. Então, inegavelmente, a capital do Brasil depois que saiu de Salvador, Rio de Janeiro. Inegavelmente, o Brasil ele tem bicefalia urbana. A gente, a partir de agora, terminando esta parte conceitual, a gente vai começar a falar da urbanização do Brasil para entrarmos na segunda parte da aula, que são os problemas urbanos. Só para ter certeza, essa aula nós estamos até 9h30, é isso? É isso mesmo? Ok. Bom, meninos, como eu falei na introdução, e aí eu faço questão de repetir, porque nós ainda temos algumas pessoas chegando, o Brasil nem sempre foi um país urbano. E aí eu vou retomar aquele conceito lá no início. O que é um país urbano? Essa é uma pergunta. O que, geralmente, nesse tipo de interrogação. Vai. O que é um país urbano? É que a população urbana é superior É um país onde a maior parte da população vive em ambientes urbanos, a cidade. O Brasil, ele só começou a ser considerado oficialmente urbano a partir da década de 50. E, obviamente, a gente precisa entender o porquê. Qual é o contexto histórico que fez com que o Brasil, a partir de 50, tivesse mais pessoas na área urbana. Vamos voltar 2 décadas. 1930. Quem chega à presidência do Brasil? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas chega à presidência do Brasil quebrando a República do Café com Leite, que, como todos vocês sabem, era aquela alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais. O presidente do Brasil ou era de São Paulo ou era de Minas. Ou era de São Paulo ou era de Minas. Acontece a Revolução de 30 e Getúlio Vargas, gaúcho, chega ao poder. Quando Getúlio Vargas chega ao poder, nós temos uma situação nacional que é de crescimento econômico ou é de crise? Vou repetir a pergunta, certo? Getúlio chega ao poder em 30. A situação econômica do Brasil é de crescimento ou é de crise? Crise. Crise internacional, que afeta o Brasil. Eu estou falando de que crise? Isso, muito bem. A famosa crise de 29, a queda ou a quebra da Bolsa de Nova York. Os Estados Unidos, devido à superprodução, entram em crise. A crise norte-americana faz com que a economia americana, obviamente, caia. E aí os Estados Unidos deixam de comprar o que não é essencial. Dentre os itens não essenciais está o café brasileiro. Qual o problema do café brasileiro? É porque o Brasil só vendia, ou praticamente só vendia, para os Estados Unidos. Queridos, o raciocínio é muito simples. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho um mercantil e vocês são os meus clientes. Eu só tenho vocês como clientes. Se vocês ficarem desempregados, a crise de vocês vai me afetar? É claro que vai. Como é o nome disso que eu estou falando? Globalização. Judés, o que é globalização? Interdependência. Não se esqueça, você pode definir globalização de várias formas, mas a palavra-chave é interdependência, ligação, dependência de mercados.
Gilberto, mas a globalização não é algo recente? Como é que está falando lá de 29? Quem foi que disse isso, meu livro? Globalização não é recente. Alguns autores, inclusive, falam que a primeira fase da globalização começou lá com as grandes navegações. Voltando para o nosso raciocínio. Brasil em crise a partir de 29, devido à crise dos Estados Unidos. O setor cafeeiro, portanto, entra em crise. Getúlio Vargas assume o poder. Aí eu pergunto a vocês, Getúlio continua direcionando os investimentos para o café ou transforma o Brasil em um país industrial? Transforma o Brasil em um país industrial. E aí entendam bem uma coisa. Quando a gente fala de indústria no Brasil, eu queria sempre que vocês diferenciassem bem dois presidentes. Diferenciem bem Getúlio e JK. JK, todos nós sabemos que é John Kennedy, né? Presidente do Brasil. Não, desculpa aí, John Kennedy não, foi mal. É Jânio Quadros. Não. É quem? Isso. Eu não sei falar isso aí no chat, eu vou falar só JK. Bom, qual é a diferença que você vai fazer? Getúlio, nacionalista. Escreva aí, escreva. Tem gente que agora quer escrever o quê? Vai, escreve aí. Getúlio, nacionalista, indústria de base. Getúlio, nacionalista, indústria de base. Senhora professora? Estou vendo pelo seu olho assim, cantado por eles, prestando atenção. Né? Todo professor fica feliz quando vê seus alunos prestando atenção. Você está com os olhos brilhando para eles, graças a Deus. Bom, Getúlio, você escreve aí, nacionalista, indústria de base. Aí, por gentileza, me citem, por favor, 3 indústrias criadas durante a Era Vargas. Eu vou dizer a mais difícil, Petrobras. O professor só sabia essa, Petrobras, CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e a Companhia Vale do Rio Doce. Professor, essa Vale do Rio Doce foi o suco que eu tomei hoje de manhã? Não, o suco é Del Vale, certo? A Vale do Rio Doce foi privatizada nos anos 90 e hoje se chama apenas Vale. Getúlio investiu em mineração, petróleo e siderurgia. Mineração, petróleo e siderurgia. Aí qual é a diferenciação que você vai fazer com JK? Escreva aí, JK. Internacionalização da economia. Internacionalização da economia. Professor, eu não sei escrever internacionalização. Arranje um sinônimo para isso. Você vai fazer isso na redação. Eu, por exemplo, ontem eu tive que fazer um cheque de R$60. Eu não sabia se era com 2 S ou se eu fiz 2,30. O importante é você não errar. Você vai escrever na sua redação, beleza. Não sabe se beleza é com C ou com S? O que é que você escreve? Bonito. Belo. Gildésio. Cadê Gildésio? Eu. Barra mentiroso. Certo? Então, voltando. JK, internacionalização da economia e indústria de consumo. Internacionalização da economia e indústria de consumo. Beleza? Aí vamos voltar para 30. E esse é o nosso raciocínio. 30, Getúlio e o seu período é marcado por um forte investimento industrial. Queridos, a indústria normalmente vai provocar isso aqui, ó. Êxodo rural. A indústria normalmente vai provocar. Como é que vocês disseram no êxodo rural? A saída do campo para a cidade. Essa saída do campo para a cidade vai causar urbanização. Então entenda bem. Primeira causa da urbanização no Brasil, a industrialização. Quando hoje vocês chegarem em casa, a mãe, o pai, a pessoa que mora com vocês vai olhar para vocês e dizer assim: meu filho, eu estava pensando, o que foi que causou a urbanização no Brasil? Porque a sua mãe está pensando nisso agora, ela está lá, certo? Seu pai está pensando. Não é sobre isso que vocês conversam, né?
Antes do almoço, vocês sentam-se à mesa, dão as mãos, agradecem a Deus pelo manjar que ali está, esquecem os celulares e comem ali, sentados à mesa. Não vão para cada um no seu quarto, não tem isso não. E aí vocês conversam sobre o quê? Sobre economia, globalização, política, não é verdade? Bom, fofoca não, meu filho. Fofoca não. Bom, queridos, qual é a primeira causa da urbanização? Qual é a primeira causa? A industrialização. A segunda causa da urbanização está aqui, ó. Alterações nas relações de trabalho no campo. Só que eu não queria que você escrevesse isso não. O professor não está escrevendo. Já continuou, certo? Termine isso aí. Mas quando você escrever isso, que você é apressado, escreva mecanização agrícola. Ok. Mecanização agrícola. Eu vou fazer essa pergunta só porque eu tenho que fazer, não é duvidando de vocês não. O que é mecanização? Mecanização é a utilização de máquinas? É o uso cada vez maior de máquinas. Aí me responda uma coisa bem óbvia. Se cada vez nós temos mais máquinas no setor rural, o que vai acontecer com as pessoas da zona rural? Elas vão perder os seus empregos. Uma pessoa desempregada na zona rural vai permanecer na zona rural? Não, vai embora. Ela vai fazer o quê? Vai pra cidade, Vai para a cidade. E como é o nome disso? tudo rural. Êxodo rural. Então, segunda razão da urbanização no Brasil, a mecanização. Aqui eu quero abrir só um parênteses. Meninos, eu disse para vocês quando a aula de hoje começou que o assunto de geografia que mais cai, ou que mais tem caído de 2009 para cá, é agricultura, geografia agrária. A grande aposta para a prova desse ano se chama agronegócio. Certo? Não sei se aqui em Sobral passa a mesma propaganda que lá em Fortaleza passa direto. Agra pop, vocês não estão aguentando mais nem eu. Passei de agra pop, agra tech, agra tudo. Certo? Então a grande aposta é agronegócio. E o agronegócio é geografia agrária arcaica ou é geografia agrária moderna? Obviamente moderna. Visando o mercado interno ou externo? Externo. E qual é o principal produto do nosso atual agronegócio? Soja. Soja, aquela banda de reggae, certo? Se estiver nervoso no dia da prova do Enem, bote soja no seu ouvido. Por sinal, já que eu falei disso, eu tenho uma técnica para você matar os seus oponentes, certo? Gilberto, são meus irmãos, são até o dia 4. Depois do dia 5 também, mas no dia 5 não, certo? Presta atenção. Como é que você vai fazer quando você chegar no seu local de prova? Sempre tem aqueles que ficam no portão de entrada, aí estudando. Tem? Sempre tem aqueles que ficam ali paradinho, lendo alguma coisa. Você vai passar por eles. Presta atenção, você não vai olhar para eles, vai passar por eles e dizer assim, ó, dá mais tempo não. Psicologicamente você já morreu. Mas fale claro para ele entender, eu vou repetir, certo? O cara está aqui estudando, nervoso, quem está estudando 7 horas da manhã, na hora da prova está nervoso. Você passa por eles assim, ó, dá mais tempo não. E nem olha para trás. Aí na hora da prova, leve um Ruffles, um Chili, esse negócio aí fica mastiga. E fica amassando durante a prova. Você não precisa nem comer não, certo? Tem só amassando, quer ter parou, me irrita ou me irrita? Além de feder, né? É chulé também, certo? E a terceira tática, essa é para matar totalmente, certo? De vez em quando você fala assim, ó. Aí como tá fácil. Bem baixinho, certo? A pessoa vai olhar assim pra você, aí dá uns 10 minutos você diz, tá muito fácil. O cara tá me suando, certo? Meu Deus, não consigo resolver, eu não tenho que o cara resiste. Abaixa a cabeça e dorme. Então, isso aí é pra matar o pedaço, não é voltando pra cá, porque pra matar você tem que ajudar. Então vamos lá. Queridos, a sua provinha, ó, tem muita gente que chegou depois do que eu falei, então para ser justo, lá vou eu, certo? Presta atenção. Quando o meu olhar, esse aqui, ó,
cruzar com o seu, quando eu olhar no fundo do seu zóio e o seu zóio olhar para mim, você vai estar aprovado. Você vai estudar o restante desses meses só para fazer estudo, né? Então, quando eu estiver olhando para você, você ó, eyes of the tiger, olhos de tigre, olhos de tiger para cá. Agora, se eu olhar para você e você estiver olhando para a pessoa ao seu lado, estiver olhando para o celular, estiver pensando na morte da bezerra, adiós, adiós. Então, tem gente que na frente não está nem piscando olho, tá assim, ó. Então a minha está até com o pé dela, ela está nem pisca, ela está assim. Então vamos lá. Quais são as duas razões da urbanização? Industrialização e mecanização agrícola que vai provocar o êxodo rural. Aqui estão, queridos, ó, razões da urbanização no Brasil. Eu não coloquei a tela antes porque aí ficava sem graça, né? Você sempre vai pensar nisso que está aí, ó. Que é isso, meu Deus? Temos um urso saindo da hibernação. Bom, mecanização no campo, concentração fundiária e, obviamente, as cidades, elas são mais atraentes do que a zona rural. Não sei se vocês concordam comigo, mas as cidades oferecem mais coisas, inclusive de lazer. Concordam comigo? Por exemplo, eu sempre nas minhas férias de julho, todo professor, graças a Deus, tem férias de julho, eu pego minha família, minha esposa, meus filhos, e eu vou para uma cidadezinha bem pequena chamada Missão Velha, que fica no sul do Ceará, perto de José do Norte, terra onde minha mãe nasceu. Missão Velha tem uma rua ainda, voltando, uma placa que fica assim, o velho passando, seja bem-vindo, volte sempre. A igreja matriz e só. Eu adoro Missão Velha, mas eu não consigo passar mais de uma semana. Porque depois de uma semana eu começo a sentir falta de coisas que eu tenho em Fortaleza. Vou dar só um exemplo. Wi-Fi. Dá uma falta, certo? Tão grande que você sentir que está vivo, que tem coisa para fazer. Porque na Missão Velha a gente acorda 7h da manhã, conversa. Quando você olha no relógio novo, são 7h32. Não passa, é diferente. Então, as cidades, elas são mais atrativas, porque, dentre outras coisas, as cidades têm infraestrutura maior. As cidades têm um desenvolvimento urbano maior. Então, vamos seguir, vamos para frente. Queridos, eu fiz eu voltar, deixa eu passar para frente. Está aqui, ó. Existe uma competência, uma habilidade do Enem, chamada C2H6. Competência 2, habilidade 6. O que é o C2H6? É a capacidade que o aluno deve ter de interpretar gráficos, tabelas e charges. Competência 2, habilidade 6. É uma competência muito ou pouco cobrada na prova do Enem? Muito ou pouco? Muito. Eu tenho certeza que os simulados que vocês realizam sempre tem alguma questão com C2H6. Um charge, uma tabela, um mapa, e aí normalmente o comando da questão está assim, ó. Baseado no gráfico, assinala a alternativa correta. Tendo por base o conteúdo da charge, é possível inferir que, queridos, se cair um gráfico pixel como esse aqui, o que é que claramente você consegue interpretar dele? Que o Brasil é um país urbano. Pouco urbano ou muito urbano? Muito urbano. Não sei se daí onde vocês estão dá para enxergar, mas aqui está escrito, ó, 84,4%. Que aqui isso quer dizer que de cada 10 pessoas no Brasil, eu vou arredondar para baixo, de cada 10 no Brasil, 8 vivem em áreas urbanas. O que os irmãos mais novos de vocês chamam de cidade. Certo? De cada 10 pessoas, 8 vivem em áreas urbanas. Aí deixa eu ver se vocês estão atentos mesmo. Quando é que esse processo começou? A partir do... Qual foi a década? É a década de 50. Nós estamos em 2014, o último censo, 2017. O último censo é de 2010. Lembrando sempre que o censo realizado pelo IBGE é a cada década, a cada 10 anos. Eu não sei matemática não, me ajude por favor. De 50 para 2010, quantos anos? 60, né?
nos últimos 60 anos, eu não sei se isso é um gemido, uma cadeira, não sei. Nos últimos 60 anos, o Brasil, caminhou para isso aqui. 84% da nossa população vivendo nas áreas urbanas. Queridos, na Europa, o número é mais ou menos esse? É maior ou é menor? É maior, certo? Nos países africanos, o número é mais ou menos esse? Maior ou menor? Menor. Então, existem locais no mundo que são bem urbanizados, super urbanizados, mas nós ainda temos vários locais no mundo que são ruralizados, ou seja, com mais pessoas vivendo em ambiente rural. Depois da gente analisar isso, a gente vai começar a ter uma noção da nossa hierarquia urbana. Juliette, qual é o nome disso aí? Hierarquia urbana. O que é hierarquia? É um organograma de importância. Por exemplo, você trabalha, aí o dono da empresa, o gerente, o supervisor, o coordenador, os clientes, o pessoal que ajuda e você, certo? Então, a hierarquia vem isso. Qual é a hierarquia urbana do Brasil? É esta aqui, ó. O IBGE mudou a nossa classificação hierárquica. A classificação atual, e aí já tem algum tempo, né, porque é de 2008 para cá, segundo a nossa classificação atual, essa é a nossa hierarquia. Nós temos no Brasil uma grande metrópole, São Paulo. Meninos, grande metrópole é a mesma coisa de cidade global. Grande metrópole é a mesma coisa de cidade global. Ou seja, uma cidade que tem a capacidade de ter uma influência internacional. Por exemplo, Fortaleza é cidade global? Não. O que acontece em Fortaleza não tem uma influência internacional. Já o que acontece em São Paulo tem. Gilberto, mas não dá para comparar São Paulo com Nova York. Dá não. É por isso que as cidades globais têm 3 níveis: alfa, beta e gama. Mas isso para vocês não importa muito não, tenho certeza que o Enem não vai ser tão específico. Eu só quero que você entenda que no Brasil nós temos uma cidade global, que é São Paulo. Depois nós temos 2 metrópoles nacionais, ou seja, 2 metrópoles que têm uma influência muito grande sobre toda a nação. Quais são essas metrópoles? Rio de Janeiro, Brasil. Rio de Janeiro, obviamente, por questões econômicas, comerciais, de turismo, e Brasília, por questões políticas. E aí nós vamos ter metrópoles. E aí entenda uma coisa: todas as capitais do Brasil são consideradas metrópoles? Não. Porque senão elas estariam todas aqui. Não são, certo? As metrópoles do Brasil são essas aqui. Gilberto, eu preciso decorar todas. Dificilmente o Enem vai ser tão específico assim. Mas ele pode, em um item ou outro, colocar Fortaleza, metrópole nacional do Brasil, parará, parará, parará. Porém, o Enem é uma prova nacional. Então, dificilmente o Enem será específico a esse ponto. Mas não custa nada você saber, até porque o projeto se chama Sobral no Enem, mas vocês podem fazer outros vestibulares também. Sim. E os outros vestibulares podem ser específicos. Aqui, por exemplo, vocês têm a UVA, né? E a UVA tem questões específicas do nosso estado, questões específicas da nossa região, da região de vocês. Então, vamos lá. Quais são as metrópoles? Por gentileza, eu vou dizer a cidade, vocês me dizem o estado. Certo? Eu vou dizer a cidade, vocês me dizem o estado. Manaus. Manaus. Belém. Pará. Recife. Pernambuco. Recife. Salvador. Bahia. Belo Horizonte. Minas Gerais. Curitiba. Paraná. Curitiba. Paraná. Paraná. Goiânia. Goiás. Esse aí é mais difícil, né?
Porto Alegre. Porto Alegre. Epa, agora tá bom, foi? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Judeus, eu preciso saber quais são as capitais dos estados do Brasil, sim. Mas não é para a prova não, é para a sua vida. Como é que você vai terminar o terceiro ano do ensino médio sem saber quais são as capitais do país que você mora? Vai que você vai pro show do milhão. Né? Vai que você é sorteado aí para responder alguma coisa, certo? Então, você precisa saber. Vamos para frente. Toda vida eu vou para frente. Pronto. Chegamos na segunda parte. Problemas socioambientais. Judeus, a primeira parte é mais importante do que a segunda é mais importante que a primeira? A primeira vai dar a base para entendermos a segunda. Então as duas coisas podem estar ligadas em uma mesma questão. Vamos lá. Quando a gente fala de problemas ambientais urbanos, existem alguns livros que não colocam o efeito estufa, porque consideram o efeito estufa apenas um problema ambiental. Mas é quase que óbvio que o efeito estufa vai também ter consequências no ambiente urbano. E aí entenda uma coisa, olha para mim, ó. Eyes of the time, certo? Olha para cá. Queridos, a USP, em 2014, colocou a seguinte expressão: efeito estufa antrópico. O que é efeito estufa antrópico? Causado pelo homem. Causado pela ação humana, causado pelo homem, causado por nós, sociedade. Por que eu estou fazendo questão de destacar isso? Para que você lembre-se sempre que o efeito estufa natural, ele é necessário para a Terra. O que é que o efeito estufa natural faz? Responda para mim. O que é que o efeito estufa natural faz? Ele retém parte dos raios solares na atmosfera. E essa retenção mantém a temperatura da Terra mais ou menos equilibrada. Se não houvesse efeito estufa natural, a Terra iria esquentar demais, mas iria esfriar demais. E a vida não seria possível. Porém, onde entra a nossa ação? A nossa ação entra aqui, ó. Quando a gente começa a emitir para a atmosfera vários gases poluentes. Quando a gente acelera o desmatamento. Porque se eu tenho menos plantas, menos fotossíntese. Se eu tenho menos fotossíntese, mais CO2 para a atmosfera. Então, o efeito estufa, ele vai causar em nós vários problemas. E o principal deles se chama aquecimento global. Só que eu preciso que você entenda uma coisa. O termo aquecimento global, ele vem sendo usado como moda há pouco tempo. Mas as discussões sobre a elevação da temperatura do planeta, elas são mais antigas. Lembre-se, por favor, que você, quando estudou conferências ambientais, você estudou que lá na década de 60, havia o Clube de Roma, que foi o primeiro grupo de estudo para estudar a elevação da temperatura do planeta. E como aquele rapaz bem ali falou, e eu fiz a leitura labial dele, em 72 aconteceu a conferência de Estocolmo. Foi isso aí, meu filho? Foi. Faça a leitura labial, viu? Cuidado. Vocês forem falar mal de mim agora, não digo, né? Não? E às vezes eu leio o pensamento. Você pensou agora, estou lascando. Então, ó. Conferência de Estocolmo de 72. De 72 para cá, a humanidade discute cada vez mais a elevação da temperatura do planeta. E qual é a causa dessa elevação? O efeito estufa antrópico. Segundo problema urbano, que nós vamos falar, aqui só um esqueminha para a gente entender como é que funciona o efeito estufa, certo? Tem esse exemplo com a casa, mas eu prefiro dar um exemplo com um carro ou com um ônibus. Você deixa o carro da sua casa ou o ônibus que você vai para a escola fica exposto ao sol. O dia todo exposto ao sol. Quando você vai entrar no veículo, como é que ele está? Bem quente, né? Bem abafado. Aí o que é que recomenda-se? Que você primeiro abra as portas, se for possível baixe os vidros, para que o calor que estava ali concentrado se espalhe. O vidro do carro vai funcionar como uma espécie de estufa.
Os raios solares, quando vêm do Sol para a nossa superfície, eles vêm com muita energia, eles vêm ultravioleta. Então eles entram com muita força. Mas na hora de sair, eles saem infravermelho. Isso vocês aprendem na física. Entra ultravioleta, sai infravermelho. E aí quando sai, sai com menos energia. Por consequência, o efeito estufa vai causar a elevação da temperatura. Aqui o esqueminha que eu acabei de falar. Segundo problema, esse aqui o Enem adora, chamado ilhas de calor. Meninos, com certeza aqui em Sobral isso acontece. Me diga uma coisa, no centro de Sobral, no centro, quais são os elementos que vocês mais encontram? Deixa eu dizer um para vocês entenderem o que eu quero. Asfalto, o que mais? Concreto, vidro. Tem poluição? Tem muita indústria dos automóveis. Tem grande concentração de pessoas? Tem. Esses elementos reunidos, e aí eu repito, asfalto, vidro, concreto, poluição, pessoas reunidas em grande quantidade. Todos esses elementos vão provocar uma elevação da temperatura. E essa elevação da temperatura, ela vai funcionar desta forma aqui, ó. A linhazinha está representando a temperatura. Aí olha para cá, ó. Área rural, subúrbio ou periferia, a temperatura não é tão alta. Por que a temperatura não é tão alta? Porque os elementos que nós encontramos aqui são diferentes destes. E aí nos centros das cidades, nós vamos ter uma elevação da temperatura. Aí eu quero chamar a sua atenção para duas coisas: verticalização e albedo. Como é, Júlio? Vamos lá. Verticalização e albedo. Aqui no final da aula eu aprendo a usar essa aqui. O Caleb subiu? Comemorando já o acesso? Não, né? Mas apesar de eu ter certeza que a maioria aqui torce ferroviário, né? Tem mais de Sobral, tá? A potência nacional, mas vocês podem ter ferroviário. Bom, hoje, Pedro, você falou aí de Alberto? Não, Albedo. Aqui, ó. Presta atenção. Se der mais ou menos 13 horas, meio-dia e meia, 13 horas, você colocar a sua bochecha no asfalto. Fica lá. O professor de biologia Lázaro Henrique já esteve aqui com vocês? Já. Praticamente meu irmão, certo? Meu amigo. Lázaro foi quem pediu para vocês fazerem isso, certo? Então, quando você for fazer isso, for o Lázaro que pediu. Não esqueça disso, quando sua mãe perguntar por que você fez isso, o professor Lázaro Henrique. Ó, você botar a sua bochechinha no asfalto, o que vai acontecer com ela? Não é só queimar não, meu irmão. Ele gruda. Ela vai grudar no asfalto. Mas se você for tirar, fica lá um pedaço, certo? Aí eu vou fazer uma pergunta, parece que é peixe, mas não é. É só bobinha. Por que o asfalto ficou quente? Cadê? Cara do sol, muito bem. É um bom caminho, né? Temos um casal se matando aqui, calma. Temos uma mulher com agressões físicas, olhem mais da pena, né? Bom, olha só. O asfalto fica quente porque o asfalto tem um baixo albedo. Gildete, pelo amor de Deus, o que é albedo? É a capacidade que os materiais têm de refletir calor. Presta atenção. Albedo é a capacidade que alguns materiais possuem de refletir calor. O asfalto reflete ou absorve calor? Absorve. Então eu vou dizer que o albedo dele é alto ou é baixo? Baixo. Muito bem. Certo? Então, caiu ilha de calor na prova, pode cair albedo. Só que albedo, queridos, é um conceito da física. Na geografia a gente mal fala de albedo. Então cuidado com isso. E a outra coisa que eu disse que eu queria destacar para vocês era verticalização. Isso aqui é mais comum vocês estudarem. O que é verticalização? O que é verticalização?
O que é uma pergunta, certo? Então, você responde lá para cá. Não é momento de reflexão, certo? O que é a verticalização? É a grande quantidade de prédios. Só lembrar que prédio é na vertical. É que eu vi, inclusive, uma música de volta que é assim, ó. Prédio é na vertical. Quando você olha para o horizonte, você não olha assim, né? Exatamente, certo? Então, horizontal, vertical. Verticalização, grande quantidade de prédios. Ilha de calor já foi. Segundo problema ambiental urbano, chuva ácida. Geralmente aqui, quando a gente está numa sala de aula menor, ou quando os alunos têm mais intimidade com o professor, surgem perguntas bem legais. Do tipo, professor, a chuva ácida mata? Professor, se não estiver caminhando na rua, vai chuvar, vai cair meu braço? Se pingar, abre um buraco na minha pele? Essa tipo de pergunta bem interessante, certo? Então vamos lá. Primeiro detalhe, a chuva normal, certo? A chuva normal, ela já é ácida? Professor, como assim ácida? Aí nós vamos puxar agora para a química. Tem um pH. A geografia, vocês sabem, é a mãe de todas as ciências, né? As outras, deixa eu falar isso para ele. Todas as outras ciências são só auxiliares, certo? Bom, por isso que quem entende de geografia, as outras matérias se tornam bem fáceis. Bom, queridos, pH, lá na química, pH, menor do que 7, é ácido ou básico? Ácido. Menor que 7, ácido. A chuva normal, ela vai ter um pH variando de 5,5 a 7. A chuva normal, o pH dela vai variar de 5,5 a 7. Ou seja, quando alguém me perguntar de novo, a chuva normal já é ácida? Qual é a sua resposta? Sim, ela já é ácida. Por quê? Por causa da poluição. A poluição que existe na atmosfera, ela já traz uma leve acidez para a pluviosidade ou para a precipitação, que nós chamamos popularmente de chuva. Só que o que é que vai acontecer? Nós vamos aumentar a carga de poluição para a atmosfera, especialmente de enxofre. Especialmente de enxofre. E aí o pH, que já estava variando de 5,5 para 7, o pH vai baixar ainda mais. Se o pH baixa ainda mais, a chuva tornar-se-á mais ou menos ácida? Mais ácida. Aí vamos lá, Gilberto, essa chuva mais ácida vai me matar? Não. Por que não mata? Por que a chuva ácida não mata? Por um detalhe muito simples. Se você estiver caminhando pelas ruas de Sobral, espalhando a sua beleza, o seu charme, a sua elegância, aí está chovendo, aí os pingos d'água começarem a arder na sua pele, o que é que você vai fazer? Você vai se proteger, vai? Você não vai ficar dizendo, ai, que nome, ai, que beleza. Se você é grupo de oração, você não vai ficar cantando, me queima, me queima. Não, é? Você vai se proteger. Aí sempre tem algum aluno para pensar assim, professor, mas se eu estiver no meio do nada, onde é isso, meu filho? No deserto, professor, vai ter chuva ácida, certo? Então, chuva ácida, não mata. Professor, a chuva ácida vai causar um buraco na minha pele? Meu filho, não é ácido sulfúrico, não. Em nós, pessoas, a chuva ácida vai causar ardor, vai causar irritação. Só que nós, assim como os animais irracionais, nós temos a capacidade de locomoção. Então vai começar a arder, aí você vai se proteger, certo? Você não vai ficar assim, ai meu Deus, eu vou morrer de chuva ácida. O Chivete mentiu pra mim, tá ardendo, vai me matar. Não, é? Então, quais são os danos da chuva ácida? Volta, bonita. Aqui. Primeiro dano: destruição do patrimônio público e particular. Me diga uma coisa, você já viu um prédio correndo? Um estátua? Diria uma menina que eu conheço um estátua? Não, né? Professor, automóveis correm com você dentro, né? Se não tiver um piloto, ele vai ficar parado.
Então, ó, vai chover, chuva ácida, aí a água vai ficar sobre a estátua. Alguém vai enxugar a estátua? Não. Não. Aí aquela água com elevado teor de acidez vai provocar uma corrosão nos prédios, na pintura dos automóveis e nas estátuas. Doenças na pele, como a gente acabou de falar, obviamente, se a exposição for demasiada, câncer, Juliette, aí o câncer vai matar. Aí eu acabei de falar, se for um negócio demasiado. Além disso, acrescente aí, por favor, consequências da chuva ácida. O professor não está copiando, não, pega a vida. Consequências da chuva ácida: danos ao patrimônio, danos à flora. Você já viu uma árvore correndo? Não. Aí as duas consequências que eu quero que você acrescente aí: acidificação dos lagos. De acidez, acidificação dos lagos. Enquanto vocês copiam, me respondam uma coisa: qual é a diferença de um lago para um rio? Qual é a diferença de um lago para um rio? O lago tem água corrente ou parada? Parada. Chuva ácida, a acidez vai ficar ali. Diferente de um rio que a água se renova. E quarta e última consequência, que cai muito no caderno de ciência da natureza. Anote: embranquecimento dos corais. Embranquecimento dos corais. Os corais são brancos ou são coloridos? Coloridos. Não sei se você já viu uma cobra coral. Já, Ela é colorida. O ferroviário, maior tipo do mundo que eu falei, é conhecido como coral, porque tem 3 cores. Então, embranquecimento dos corais, porque os corais vão perder a sua coloração. Juliette, qual é a consequência dos corais ficarem brancos? Vai alterar todo o ecossistema marinho, certo? Então você pode até puxar uma setinha e escrever a alteração do ecossistema marinho. Sobre chuva ácida, tudo tranquilo? Sim? Vamos para frente. Aqui um exemplo, certo? Do que a chuva ácida vai causar. Aqui outro exemplo, ó. Essa estátua ficou assim, ó. Juliette, isso aqui foram quantos anos? Tem a menor ideia. Antes que alguém fez que perguntou, certo? Tem a menor ideia. Mas ficou assim. Aí vamos lá. Inversão térmica. Deixa eu vir logo para a figura, porque a figura é mais clara do que o texto. Inversão térmica é um fenômeno que só vai acontecer nos meses de inverno. Juliette, mas aqui em Sobral, lá em Fortaleza, no Ceará, não tem inverno. Não tem na prática, né? Mas na teoria são os meses de junho, julho e agosto. Mas na prática, essa foto do perfil não me favorece não, viu? Deixa eu... Peraí. Pronto. Tem uma leva, né? Uma elevaçãozinha aqui, não? É meu pai riu agora. Por favor, salve de palmas para meu pai, por favor. Você sabia disso, né? Não deixou o filho dele vir só de Fortaleza para cá. O filhinho dele saiu de casa 3 horas da madrugada e disse: não, meu bebezinho, você não vai sair de casa sozinho, veio comigo. Mas é que você é um pai, certo? Por favor, mais uma vez, para de volta. Queridos, no inverno, e onde é que vai ter inverno de verdade no Brasil? Abaixo do Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio vai cruzar, cortar São Paulo. Então, São Paulo, a região sul, nós vamos ter verdadeiramente inverno. Especialmente nessas regiões, sudeste e sul, no inverno acontece esse fenômeno que aqui está. A massa de ar frio, me responda uma coisa, a massa de ar frio no inverno vai ficar mais leve ou mais pesada? Mais pesado. Mais leve ou mais pesada? Mais pesada. Ela vai empurrar a massa de ar quente para baixo. E a massa de ar quente vai concentrar os gases poluentes próximos à atmosfera. Repetindo, a massa de ar frio empurrará a massa de ar quente para baixo.
E, por consequência, os gases poluentes ficarão retidos próximos à atmosfera. Aí o que é que vai acontecer? Isto aqui, ó. Judés, o que é isso aqui? Poluição. Existem humoristas que dizem em São Paulo, nas poucas cidades do mundo, que você vê o ar que respira. Por quê? Porque o ar de São Paulo é assim, ó. Quando você for a São Paulo, por exemplo, se você for em junho, julho ou agosto, você estará indo nos meses de inverno. Provavelmente você vai se deparar com esta cena. E aí percebam, ó, que a massa de ar empurrou a poluição bem para baixo. Olha aqui a altura desse prédio e olha aqui a poluição. Isso aqui não é queimada, isso aqui não é nevoeiro, isso aqui são gases poluentes retidos próximos à atmosfera. Quais são as consequências para nós? Quais são as consequências da poluição próxima à superfície? Problemas respiratórios, certo? Nem certa vez fez uma questãozinha perguntando se o lixo ele tinha como problema, uma das suas consequências, problema respiratório. O lixo traz mau odor, fedor. O fedor vai trazer problema respiratório? Não, não vai. Mas a concentração de gases poluentes próximo à atmosfera vai. Tá certo? Vamos para frente que eu quero resolver algumas questões. Vamos lá. Enchentes urbanas. Aqui eu vou ser bem prático e bem objetivo. Quando as cidades são tomadas por asfalto, o asfalto é permeável ou impermeável? Impermeável. Geralmente as cidades têm bueiros. Tem bueiros limpos? Não. Aí o que, é que vai acontecer? Vai chover, como é impermeável, a água não vai penetrar, e aí a avenida, a rua que você mora virará uma grande piscina. Dependendo do local que você mora, por exemplo, lá em Fortaleza tem algumas avenidas que se alguém espirrar, alaga. E olha, nem é tempo, certo? Faz é tempo. E aí entra governante, sai governante, entra prefeito, sai prefeito, e ninguém muda isso. Então as enchentes urbanas, e eu falei lá em Fortaleza, que aqui Sobral com certeza não acontece. As enchentes urbanas, elas são causadas pela grande concentração de asfalto. E, obviamente, os poucos bueiros ou os bueiros entupidos. Bom, e aí causa isso aqui, ó. Cena muito típica das grandes cidades. Poluição sonora e visual, eu também vou ser bem objetivo. Poluição sonora. Aqui em Sobral as pessoas têm mania de paredão de som. Tem, né? Antigamente tinha mais, tá? Essa moda tá passando. Você tem aquele vizinho, mas ainda tem. Na hora que acorda, ele igual a bola do som bem alto, especialmente quando ele está brigado com a esposa. Né? Então, buzina, barulho de carro, festas e por aí vai, poluição sonora. E poluição visual é isso aqui, ó. Muita propaganda nas cidades, faixa, outdoor, banner, pinturas bem chamativas. Você olha para casa e não vê nem a cor das paredes. Isso aqui é poluição visual, também típico das grandes cidades. Cheguei no problema que eu mais gosto: lixo. Presta atenção. Queridos, qual é a melhor definição de lixo? Eu tenho certeza que quase todo mundo agora vai concordar comigo. A melhor definição de lixo é ex-namorado. Ó, tem gente se animando, tem alguém que fica até dormindo assim, toda trouxa na cadeira, Ô Judas, espera aí, eu voltei no namoro ontem, que é porque você reciclou. Professor, você está falando que lixo é ex-namorado por quê? Olha a definição, ó. Seu ex-namorado serve para alguma coisa? Não! Tem algum valor? Não! Então ele pode ser o quê? Mas não é fora, descartar. Professor. Mas eu gosto tanto dela. Se liberte. Dá uma mudança para isso, da pessoa não consegue trabalhar sua fora. Certo? Professor, mas eu amo tanto. Mas ele não te ama, criança. Professor. Não fala assim. Lixo. Aqui, ó. Eu estou olhando lixo, mas você pode ler ex-namorado.
Material considerado inútil. Para que é que serve seu ex-namorado? Algumas vezes com raiva. Só serve para olhar o seu Facebook, seu Instagram, ficar stalkeando, sabe? E de vez em quando manda mensagem, tá bem, né? Ou então aquela assim, ó, tô sabendo, viu? Meu irmão, o que tem a ver com a minha vida? Então, vamos lá. Por isso que eu disse para vocês que esse é o problema que eu mais gosto, é porque vocês percebem que faz parte da vida de vocês. Vamos lá. Inútil, supérfluo e ou sem valor. Você paga R$1 para você namorar? Não. Se alguém se ligar para você, o que você vai fazer? Esse traste, certo? E aí, queridos, quando a gente fala de lixo, uma das coisas que o Enem pode cobrar na sua prova, tem gente emocionada, contando para a amiga o que fez, o que terminou, tá? Depois você conta isso, certo? Vamos lá. O Enem pode cobrar de você, quando a gente fala sobre lixo, duas coisas. Pode cobrar o destino do lixo, ou pode cobrar para onde ou como o lixo deveria ser coletado. Ou seja, a coleta e o destino. Meninos, no Brasil, de maneira geral, o lixo é coletado como deveria ser? Não. Nas cidades que nós moramos, nos locais que nós moramos, eu tenho certeza que o caminhão do lixo passa regularmente. 2 ou 3 vezes por semana passa lá o caminhão do lixo, recolhe o seu lixo, tudo direitinho. Mas, infelizmente, essa realidade que nós temos não é a realidade do Brasil como um todo. Então, um dos problemas do lixo diz respeito à coleta. Mas o principal problema se diz ou é o destino. A maior parte do lixo coletado tem qual destino? Ele vai para aterro sanitário ser tratado ou ele vai ser jogado em lixões a céu aberto? Lixões a céu aberto. E os lixões a céu aberto vão provocar uma série de problemas, entre eles um especial, que é o chorume. Chorume com CH. Chorume é um líquido escuro, fétido, ou seja, corrosivo, nauseante, que vai surgir da decomposição da matéria orgânica do lixo. Repetindo, você já sabe disso? Chorume é um líquido escuro, fétido, corrosivo, nauseante, que vai surgir da decomposição da matéria orgânica do lixo. Sabe aquele resto de comida que você vai jogando fora? Sabe aquele gato que morreu e alguém jogou no lixão a céu aberto? Aquilo ali vai se transformando na matéria orgânica que vai entrar em decomposição e vai originar esse líquido escuro, que pode ter vários problemas, dentre eles se misturar às nossas reservas hídricas e por consequência nos afetar. Outra questão que o Enem pode cobrar de você em relação ao lixo é o que deveria ser feito corretamente com o lixo hospitalar. Qual é o tratamento correto para o lixo hospitalar? Ele deve ser incinerado. Incinerado, todos vocês sabem que é a mesma coisa que o quê? Queimar. Incinerar é a mesma coisa que queimar. Portanto, o lixo hospitalar deve ser incinerado. O lixo nuclear ou radioativo deve ser feito tranquilo. Só um minutinho. Oi, meu filho. Não, tem pergunta, beijo não. Beijo sou eu, vai. Ótima pergunta, não é beijo não. Para quem não escutou, Gilberto, e a fumaça do lixo hospitalar? Você não está queimando? Essa queima, meu querido, ela não é feita a céu aberto. Não é você assim juntar o material e tacar fogo, não. É feita dentro de ambientes fechados. A fumaça vai ser canalizada e ela pode ser até reutilizada na geração de energia. Certo? Então existe até um aproveitamento da fumaça. Ótima pergunta, não tem pergunta beijo não. Viu? Como eu ia dizendo, lixo nuclear ou radioativo, qual é o tratamento correto para ele? Armazenamento e deposição apropriada. Ele pode ser jogado em alto mar? Não. O que deve ser feito para ele? Ele deve ser armazenado em tambores de chumbo, especialmente, e depois enterrado.
Vocês que estão aqui, que já fizeram algum exame de raio-x, vocês devem lembrar que o técnico ou a técnica de raio-x posicionou você lá e saiu de perto de você. E foi para de trás ou de um biombo ou de uma salinha pequena. Por que o técnico faz isso? Para não ficar contaminado pela radioatividade. Gilberto quer dizer que eu fico lá contaminado, mas você não faz raio-x todo dia. Você não se quebra todo dia? Certo? Então, a contaminação, ela é bem pequena no seu caso. Oi? O lixo que a gente produzir pode causar alguma coisa, assim, tipo, se pode reciclar? Pode, eu já cheguei a reciclar, viu? E aí vou responder a sua pergunta. Queridos, tanto o lixo industrial como o lixo doméstico, ele ou eles deveriam passar pelo que nós chamamos de 3 R's. Reutilizar, reciclar e... Assim fica feio. Vamos lá, eu vou dizer o primeiro R e você diz os outros dois. Reduzir, reutilizar e reciclar. isso, reduzir, reciclar e reutilizar. Reduzir, reciclar e reutilizar. De maneira bem rápida, porque só faltam 25 minutos para 10 questões. De maneira bem rápida, qual é a diferença de reciclar para reutilizar? Reciclar, Deixa eu dar um exemplo para melhorar a resposta de vocês. Pneu do carro fica careca. Aí você pega o pneu, amarra uma corda no pneu, pendura uma árvore para ele se transformar em balanço. Isso é reciclar ou reutilizar? Reutilizar. Porque você não está modificando o objeto. Comprou um pote de sorvete. Terminou de comer o sorvete. Bota feijão. Lava. Todo mundo faz isso, né? Na terrível assim. Lava e coloca o pedreiro. Feijão. arroz. Qual é a raiva que dá quando você chega em casa, morrendo de calor, de fome, de sede, abre a geladeira, vê aquele pote, seus olhos brilham, meu Deus, sou um peixe, quando você abre o feijão. Dá uma raiva tão grande, dá uma vontade de você jogar o feijão fora. Eu vou dar uma dica. Pega um pouquinho desse feijão gelado, gosto de leite condensado em cima, ó. Sensacional, certo? Passa esse caderno, mas não fica essa cara não, viu? Olha lá, o pote de feijão que se transformou, aliás, o pote de sorvete que se transformou em pote de feijão, reciclar ou reutilizar? Reutilizar. Mas, se eu pego aquele pneu careca, trituro o pneu, passo uma cola e transformo o pneu em tatame, isso é reciclar ou reutilizar? Reciclar. Ok? Então, reciclar é quando acontece uma modificação do objeto. Reutilizar é quando você não modifica o objeto. Alguma dúvida? Não? Vamos para as questões. Peguem o desenho de vocês. Todo mundo recebeu, né? Sim? Não. Antes de eu começar a resolver o dedo, deixa eu tirar uma foto. Lázaro pediu para eu tirar a foto desse tamanho de você. Então, já tem a ruim no do cabelo. Pode ver o cabelo também lá, você fica melhor na foto. Daqui a pouco eu tiro do outro lado, viu? Calma aí. Vamos lá. Tem uma... Você está sendo procurado pela polícia, meu Deus? Vamos lá. Agora com alegria, levanta o braço, quem puder. Levanta o braço. Ei, baixa o Agora vem pra cá. Ficar aqui. Atenção. Aí, velho. Ei, velho. Aqui. Vai. Temos um procurado pela polícia também ali. Pronto. Vamos lá. Primeira questão. Deixa eu só achar aqui o meu. Papai. Rapaz, não tem a menor ideia, meu filho. Alguém sabe o que é rapaz? 73. Muito obrigado, viu? Passou. Exato. Faz a tempo. Faz a tempo. Vamos lá. Primeira questão. Deixa eu ver se lá. Pronto. Agora. A intensa. Todo mundo achou aí? 73. Primeira questão. 71. 73. Exercício de sala. Exercício de sala. Achou, meu filho? A 73 vem depois da 72. Ela ficou com certa dificuldade de sair da 71. Vamos lá.
intensa e aqui isso aqui é amor, viu, rapaz? Eita, meu Deus, de beijo, da capa. É você mesmo, filho. Não vai pagar nada você. Rapaz, essa é a personificação daquela música de tapas e beijos, viu? É a ordem Você vai jiu-jitsu várias vezes. Eu vou falar leão, rapaz, agora. Ó, eu além de fazer a leitura labial, eu leio o pensamento e eu vejo quase tudo, viu? Tem certas coisas que eu fiz que não vejo. Tem um rapaz, por exemplo, que barrou a aula toda, estava dormindo, acordou agora. Então vamos lá. Primeiro, lá vai. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, entre os quais podemos destacar. Meninos, a questão podia trazer no texto base, mas o comando da questão é muito claro. A questão está falando de problemas urbanos causados pela nossa urbanização. E aí, só para lembrar, a urbanização no Brasil, como um todo, é acompanhada de desenvolvimento urbano ou de inchaço urbano? Inchaço urbano. Então vamos lá. Letra A. Falta de infraestrutura, limitações nas liberdades individuais e altas condições de vida dos centros urbanos. O erro mais grosseiro é qual? Altas condições de vida. Mas a gente poderia discutir também a limitação das liberdades individuais. No Brasil, existe limitação de liberdade individual? A gente pode discutir isso, né? Sociologicamente falando, se você considerar o processo de gentrificação, por exemplo. Mas, de acordo com a Constituição, todas as pessoas no Brasil são livres para professar seus credos, suas filosofias de vida. Então, não existe limitação da liberdade individual. Certo? Letra B, de bola. Aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de violência. Verdadeiro ou falso? Tem algumas pessoas olhando para mim assim com aquela cara de não sei, porque estão com medo de todas as formas de violência. Porque você já deve ter escutado várias pessoas falando, e eu também vou falar, que as questões que trazem todos, nunca, nenhum, sempre, jamais, geralmente estão erradas. Não é que estão sempre erradas, não. Certo? Queridos, no Brasil, como um todo, existem todas as formas de violência? Existe. Vai ter local que vai ter mais, vai ter local que vai ter menos, vai ter local que vai ter um, vai ter outro. Mas como um todo, me diga um tipo de violência que não tem no Brasil. Doméstico. Doméstico? Ah, não tem? Eu entendi que tem. Ah, você entendeu que tem, né? Foi mal. Que não tem, graças a Deus você sabe que tem. Graças a Deus, infelizmente, né? Pois é. Existe algum tipo de violência que não tem no Brasil? Nenhuma. A não ser que você queira dar uma de Google, ambulante, buscar uma bem específica, aí não. Então, portanto, letra B, desejo, é a correta. Por uma questão de tempo, eu vou pular logo para a segunda, certo? Questão 2. Sim. B, ele volta. Meu coordenador já caiu, quando o coordenador chega, ensinava para frente da mão. Você quer dar uma vista? Não, tudo tranquilo? Questão 2. Não faz. No Brasil, em decorrência do processo de urbanização, verificou-se uma intensa metropolização, da qual, meninos, obviamente, metropolização vai me lembrar o quê? Metrópoles. Aí você precisa lembrar do início da aula. O que são metrópoles? Cidades com importante papel polarizador. Ou seja, cidades que influenciam outras. Precisam estar colados? Não, não precisa. Então vamos lá. Letra A. Cidades médias. Precisa continuar a ler? Metrópoles são cidades médias. E aí entenda uma coisa, eu também estou aqui para lhe ensinar a acertar as questões. Preste atenção. Lá no dia 5, que é o dia que você vai acertar 40 questões na prova de ciências humanas. Diga amém, diga. Amém! Eu fico com a mesma força que você diz amém, né? Muito bem. Ó, lá no dia 5, você vai ter mais ou menos 3 minutos e meio
meio por questão. 3 minutos e meio por questão. Isso é muito ou é pouco? Pouquíssimo, quase nada. Então, quando você começar a ler um item e você já tiver certeza que o item está errado, para que você vai continuar a ler? Só para chegar no final e dizer o quê? Tá errado. Vai lá. Você já sabia? Sabe aquele namoro que todo mundo disse para você não começar e você começou e deu errado? Aí o que é que seus amigos disseram para você? Falei? Pode ser a pior Falei? coisa que alguém vai falar, né? Então, para que começar algo que você sabe que vai dar errado? Então vamos lá. A letra A está errada. Letra B de bola. Outra coisa também que vocês fazem é assim, ó. Vocês leem a A, aí se a A estiver certa, o que é que vocês normalmente fazem? Vocês pulam logo toda a questão? Não, vocês têm que comer. Não vou ler os outros só para ter certeza. Aí você lê a letra E e fica em dúvida entre A e a E. Aí escolhe qual das duas? A errada. Tá errado. Cara, vai na tua primeira, certo? Leu a letra A, tá com certeza que ela tá certa, não vai ficar buscando dúvida na tua cabeça, não. Normalmente a questão vai ter o item certo e os distratores. Isso. Já com os distratores é que mata, certo? Esqueça eles. Vamos lá. Letra B da segunda. Cidades mundiais. Metrópole é a mesma coisa, cidade mundial? Não. Cidade mundial é cidade global. Nem toda metrópole é cidade global. Letra C. Megacidades. Grife aí, por favor, megacidades. Grife. Puxa uma seta para algum canto. Grife megacidade. Puxa uma seta para algum canto. E escreva, por gentileza, cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Toda metrópole é uma megacidade? Não. Não. Precisa continuar a ler? Não. Letra D de jeans. Abre seu parênteses. Estou brincando, né? Mas que alguém acredite, né? Mas que alguém acredite, como é que pode? O cara sabia tanto de urbanização, mas não sabe que jeans, né? Hashtag estou brincando, certo? Então vamos lá. Letra o quê? D de dado. Metrópoles nacionais, sedes do poder econômico e político do país, como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Sim. Sim, verdadeiro. Portanto, a segunda D de dado. Questão 3. Tendo como referência o texto abaixo, assinale a opção correta. Ó, essa semana, uma aluna minha chegou e fez a seguinte pergunta: Judécio, quando é que eu preciso ler o texto na prova do Enem? Qual foi a minha resposta para ela? Sempre. Porém, você está atrasado. Levou muito tempo, por exemplo, no caderno de linguagens. Lembrando que dia 5, ciências humanas, linguagens e redação. Muita coisa, um dia só, certo? Aí eu não sei por onde você vai começar, mas vamos imaginar que você está atrasado, está fazendo ciências humanas. O que é que você vai fazer? Você vai direto para os comandos das questões. Escute bem o que eu estou dizendo. Se tem um S bem grande, se você estiver atrasado. Se o comando da questão for assim, ó, tendo como referência o texto, baseado no texto, usando os argumentos do texto, você tem que ler o texto ou não? Sim. Claro que sim. Claro que sim. Mas se o outra questão for assim, ó, sobre a urbanização brasileira, é possível afirmar que precisa do texto? Não. O texto talvez lhe ajudasse, mas como você está sem tempo, pula o texto, certo? Aqui nós vamos ler o texto, porque aqui ninguém está com pressa, a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite sem problema. Então vamos lá. As cidades milionárias, cidade milionária, cidade formada por gente rica, com mais de 1 milhão de habitantes, certo? Cidade milionária são cidades formadas por mais de 1 milhão de pessoas, que eram apenas duas em 1960, São Paulo e Rio de Janeiro. São 5,70, 10,80, 12,91, 13 em 2000 e 15 em 2010. Esses números ganham maior significação se nos
lembrarmos que, historicamente, em 1872, a soma total das 10 maiores cidades brasileiras não alcançava 1 milhão de habitantes, pois somavam apenas 815 mil pessoas. Esta é a nova realidade da macro-urbanização ou metropolização brasileira. Qual é o comando da questão? Tendo como referência o texto abaixo, assinada a opção correta. Queridos, o texto está falando de crescimento urbano ou de desenvolvimento urbano? Crescimento. O texto está falando de número de pessoas. Crescimento urbano. E esse crescimento gerou urbanização. Certo? Então vamos lá. Letra A. Só um pequeno detalhe. Este texto que nós acabamos de ler de Milton Santos, maior geógrafo da história desse país, negro, nascido no interior do Nordeste e que venceu todas as dificuldades e se tornou uma das maiores personalidades do mundo. Por que é que daqui a algum tempo não pode ser você? Responda para mim. Por que é que daqui a alguns anos não pode ser você também? O que foi que o Milton Santos fez? O que foi que o Milton Santos fez? Estudou. Venceu todas as dificuldades que apareceram na frente dele. Pode ser você também, certo? Vamos lá. No Brasil, a modernização do campo teve relação direta com a aceleração da urbanização. Queridos, falando sobre isso, modernização do campo, mecanização, falamos. Continuando. Caracterizada por uma metropolização que se disseminou por várias regiões brasileiras. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A mecanização e a industrialização são as principais causas da urbanização. Ok? Quer que eu dar uma palavra para as outras? Ou não precisa? Bom, tem aí no material, então não se faz necessário, né? Queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou falar aqui em breve, antes que vocês saiam, antes que o nosso coordenador venha dar alguns avisos. Entendam uma coisa. O exame que vocês vão fazer dia 5 e dia 12, ele é muito importante na vida de vocês, mas ele não é fundamental. O que é fundamental é a vida que vocês vão ter, a personalidade de vocês, o caráter de vocês. Tá certo?